Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso curso de extensão em Teoria do Estado Moderno e Contemporâneo. Eu sou o professor Luiz Fernandes Garbosa, como vocês já sabem. Nós estamos ainda na parte introdutória do nosso curso. Nas últimas aulas nós tentamos situar o Estado historicamente ao longo das sociedades politicamente organizadas e fazer apenas algumas aproximações, né? Nós vimos que o Estado pode ser definido de uma maneira ainda muito rudimentar como o monopólio da violência física legítima. Nós vimos que o Estado tem algumas características específicas, como por exemplo a institucionalização, a personalidade jurídica, no que ele se distingue das sociedades politicamente organizadas típicas da pré-modernidade, né? Isso é algo que nos ajuda a compreender o Estado, embora a gente ainda vá precisar de várias aulas para desenvolver vários aspectos que são essenciais para esta compreensão, né? Mas pelo momento é uma primeira aproximação que parece válida, não é? Com relação ao tópico das origens do Estado, essa é uma indagação e é um problema teórico que tem sido muito discutido, muito debatido. Nós não temos condições de aprofundar demasiadamente aqui, mas ficaria incompleto o conteúdo caso a gente não abordasse, não dissesse pelo menos algumas palavras sobre isso. Então eu vou ainda que superficialmente dar uma visão inicial para os cursistas sobre as possíveis explicações das origens do Estado. A primeira distinção que nós precisamos fazer aqui é a seguinte: são questões distintas a explicação histórica do Estado, ou seja, tentar entender como surgiram os Estados, de um lado, e de outro lado a justificação do Estado. Significa tentar explicar as razões pelas quais é necessário que hajam Estados, ou é bom que eles existam, ou as razões pelas quais as pessoas têm dever de obediência ao poder exercido pelos Estados. Uma série de questões. Muitas vezes nós encontramos essas duas questões confusas, né, misturadas entre si. Por exemplo, nós estudamos uma teoria contratualista, imagine a teoria contratualista de Hobbes ou a teoria contratualista de Locke, né, e tentamos compreender essa teoria contratualista, essas teorias baseadas no contrato social, como se fossem explicações históricas sobre a origem do Estado, e elas não são. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso na aula seguinte, no tópico seguinte. Elas não são explicações históricas. Hoje elas têm um outro papel, que é justamente a justificação do Estado, ou seja, justamente uma tentativa de explicação do porquê nós precisamos do Estado, ou porquê temos que obedecer ao Estado, ou porquê o Estado exerce autoridade, né? Porque essa autoridade seria uma autoridade legítima. Então, de um ponto de vista mais histórico e baseado em evidências tanto da história quanto da antropologia e outros campos do saber, nós temos que buscar aí a explicação da origem histórica do Estado. Então, se nós usarmos Estado num sentido impróprio, alguns autores falam Estado, usam a expressão Estado para se referir não apenas ao Estado moderno, como nós estamos fazendo aqui, moderno e contemporâneo, como nós estamos fazendo aqui no curso, mas se referem, usam Estado num sentido muito genérico, muito amplo. Estado tanto para significar qualquer sociedade politicamente organizada, tanto os Estados modernos quanto as sociedades que existiram na Idade Média, na Antiguidade, né? Chefias, reinos, impérios e outras figuras. A gente for examinar a origem do Estado nesse sentido amplo, né? No sentido de sociedades politicamente organizadas, né? Várias são as explicações que surgem. Não é? Por exemplo, existem explicações baseadas na cooperação. Muitos autores sustentam que os grupamentos humanos surgem como pequenos grupamentos humanos, eles vão aumentando em número. Essas sociedades, conforme vão deixando de ser sociedades baseadas em caça e coleta, né? Sociedades caçadoras e coletoras, normalmente nômades ou seminômades, sem sedimentarização, sem se fixarem no território, conforme esses grupamentos vão aumentando e conforme essas sociedades passam de sociedades caçadoras e coletoras para sociedades agropastoris, ou seja, baseadas nas invenções da pecuária e da agricultura, e portanto passam a se sedentarizar, e conforme elas conseguem ter um excedente de alimentos, exatamente em função da agricultura e da pecuária, e que permite uma divisão do trabalho, ou seja, permite que alguns indivíduos se dediquem a atividades de caça e coleta, outros a atividades agropastoris e outros a outras atividades, né? Essas sociedades vão se ampliando e vão se tornando sociedades políticas com base na cooperação, ou seja, os seres humanos precisam uns dos outros e cada vez mais eles, em função dessa interdependência, eles vão se organizando e as sociedades políticas meio que vão surgindo como uma necessidade social.
Então, algumas explicações teóricas tentam ver na cooperação a origem das sociedades políticas. O ser humano é dependente desde a sua infância de outros grupamentos humanos, uma explicação clássica das sociedades políticas, não é? E eles dependem uns dos outros, e o mesmo que é verdadeiro do âmbito da família, por exemplo, é verdadeiro para agrupamentos sociais maiores. E quanto maiores são os grupamentos sociais, maior a interdependência e, portanto, se faz necessária uma organização política da sociedade. Essas são explicações, grosseiramente aqui, explicadas de uma maneira rudimentar, simples, sucinta em função do tempo que nós temos disponível. São visões que vêm na necessidade de cooperação à origem da sociedade política. Nem todas as teorias, no entanto, tentam explicar assim a origem do Estado nesse sentido amplo. Estado como sociedades politicamente organizadas em geral, e, de certa maneira, a explicação dessas sociedades, o surgimento dessas sociedades, lá, as origens mais remotas, são também a explicação da origem do Estado, porque o Estado é uma sociedade politicamente organizada, né? Existem outros autores que não vão enfatizar tanto a cooperação, mas vão enfatizar o conflito ou a conquista como uma explicação da origem dos Estados. São autores como Ludwig Gumplowicz, Franz Oppenheimer e outros autores que vão mais ou menos tentar explicar alternativamente o surgimento das sociedades politicamente organizadas, Estados em sentido impróprio, não é? Ou seja, para esses autores, existem vários grupamentos humanos em diferentes lugares. Esses grupamentos humanos competem entre si por recursos, caça, terras ou outros recursos. Esses grupamentos humanos, quando se encontram, entram em conflito. Entrando em conflito, um desses grupamentos humanos tende a sair vitorioso, ele sobrepuja o outro em força normalmente, e até um certo momento a tendência era eliminar fisicamente o vencido, porque esse vencido era um inimigo, não é? Então a ideia era a eliminação do vencido para que ele deixasse de ser um risco. Mas principalmente depois que surge a agricultura e a pecuária, esse vencido passa num certo momento, ensina Oppenheimer, por exemplo, a ser poupado. Deixa de ser eliminado fisicamente, deixa de ser morto nessas guerras entre grupos diferentes e passa a ser utilizado como um instrumento, né? Principalmente como um servo ou como um escravo, que pode ser utilizado em atividades como a agricultura ou como a pecuária, por exemplo. Né? Então, esses autores veem o surgimento das sociedades politicamente organizadas não numa cooperação espontânea entre os indivíduos, mas dizem que, do ponto de vista histórico, na verdade, o Estado surge, né, e as sociedades políticas em geral surgem, pelo conflito entre grupos diferentes, pela conquista de um grupo pelo outro, né, e, portanto, pela subordinação do grupo vencido pelo grupo vencedor. São as chamadas teorias do conflito, ou as chamadas teorias da conquista, que vêm à origem das sociedades politicamente organizadas em geral, e do Estado também, que é uma dessas sociedades, no conflito entre grupos diferentes, na derrota de um grupo pelo outro, e que, portanto, entendem o Estado como um conjunto de instituições que são impostas pelo grupo vencedor ao grupo vencido. Aqui não existe cooperação, aqui não existe espontaneidade. Aqui o que existe é mera imposição pela força. O grupo vencedor impõe as instituições estatais sobre os vencidos. Então, notem que aqui existem duas visões, uma visão mais otimista da origem do Estado, cooperativa, outra visão mais pessimista ou realista, se vocês preferirem, que vem a origem do Estado essencialmente no conflito. Historicamente, a teoria do conflito ou da conquista, ela parece mais plausível, né? Nós temos vários exemplos históricos, a China é um deles, inúmeros outros são, de sociedades políticas, impérios, reinos, que surgem a partir da conquista. O Império Romano, né, o exemplo mais claro disso, de uma cidade-estado, nós temos o surgimento do império. E isso se dá não por meio de um processo pacífico, cooperativo, mas se dá por meio de um processo de conquista de territórios e de subordinação pela força das populações que antes estavam nesses territórios. Então, parece haver, de um ponto de vista histórico, de um ponto de vista antropológico, uma plausibilidade maior para as teorias do conflito, mas não é inimaginável que existam sociedades políticas que surgiram a partir de processos de interação cooperativos. Isso também é plausível, embora pareça que a regra histórica seja exatamente o surgimento histórico empírico dos estados e das sociedades politicamente organizadas a partir do conflito, a partir da conquista e não a partir da cooperação pacífica. Não é? Então a violência, como muitos autores chamam a atenção, é a origem do Estado e, curiosamente, é também esse elemento típico do Estado, como nós vimos, porque é o mecanismo pelo qual se exerce o poder que estritamente é chamado de poder político, que está visceralmente, umbilicalmente ligado ao próprio Estado.
para encerrar essa aula, eu só preciso falar de mais uma coisa para os senhores e as senhoras que estão fazendo o curso, que é essencialmente o seguinte. Essa explicação que eu acabei de expor, né, é essencialmente a explicação do Estado em sentido impróprio, ou seja, sociedades políticas em geral. Se nós pensamos em Estado em sentido estrito, em sentido próprio, que é exatamente o Estado moderno, esse Estado soberano, que nós sabemos desde as primeiras aulas que surgiu na Europa por volta do século XVI, a explicação histórica da sua origem, do seu surgimento é outra. Como surge o Estado moderno? Ou seja, qual é a origem histórica do Estado moderno mesmo? Esse Estado que nós chamamos em sentido próprio, essa formação política típica da modernidade. Já expliquei, já mencionei isso em aula anterior, só para frisar. Surge a partir de um processo de monopolização do poder político pelos monarcas europeus, principalmente da Europa continental, né? A Inglaterra é um caso à parte. Significa, esses monarcas conseguem, a partir de um certo momento histórico, concentrar cada vez mais poder político em suas mãos, conseguem cada vez mais se opor ao Sacro Império Romano-Germânico, impedindo que o imperador exerça poder sobre os seus reinos, conseguem se impor em face do Papa, impedindo que o Papa exerça poder nos seus domínios, e conseguem expropriar os meios de exercício da violência e da força da nobreza, dos barões, fazendo com que os barões percam poder político até que esse poder político esteja todo concentrado nas mãos do monarca. O monarca passa por esse processo de concentração do poder e de expropriação do poder, né, em relação a outros centros de poder ou de autonomia, as cidades também, por exemplo. Ele passa a deter o monopólio sobre a legislação, o monopólio sobre o governo ou a administração e o monopólio sobre a jurisdição. Só ele legisla, só ele administra, exerce a força, o poder com base na força, na ameaça do uso da força sobre os indivíduos, e só ele, por meio de tribunais que julgam em nome da coroa, exerce a jurisdição. Isso é um processo lento, é um processo complexo, mas é isso. O poder que antes estava disperso na Idade Média, principalmente no feudalismo, no período feudal, passa a estar concentrado nas mãos do monarca. Então, de um ponto de vista mais próximo, a origem do Estado moderno é esse processo de concentração do poder nas mãos do monarca. De um ponto de vista mais remoto, como a origem das sociedades politicamente organizadas, ou das sociedades políticas, é esse processo de conflito e conquista que parece a explicação mais plausível, né, mais razoável, histórica da origem das sociedades políticas e do Estado. Essencialmente é isso. Nós ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula, prosseguindo o nosso estudo do Estado moderno e contemporâneo. Obrigado e até a próxima.